Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos o Evangelho no lar, né? Bom, antes de tudo, parem tudo que vocês estão fazendo e vão pegar um copo de água, tá bom? Tanto um copo de água quanto uma garrafa de água. É importante que, se você está fazendo com mais pessoas, coloquem os copinhos separados e não a água numa jarra só, tá? Por quê? Porque os espíritos colocam o que você precisa especificamente. Então, o que o seu amiguinho precisa é outra coisa, e aí fica diferente, entende? Então, é importante que vocês separem assim, tudo bem bonitinho, tá? Então, eu vou fazer a prece para iniciarmos e aí já começamos. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a todos os bons espíritos. Agradecemos imensamente por tudo e também pedimos perdão por todos os nossos erros, todos os nossos defeitos. Que o Senhor Jesus esteja aqui conosco nesse momento do Evangelho. E também que os espíritos de luz venham não só aqui em casa, mas na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, pessoal, o texto de hoje é um texto muito lindo, tá? Tipo, muito lindo mesmo. Enquanto eu grifava ele aqui, eu li, nossa, é maravilhoso. Que é o texto Deixar Vir a Mim as Criancinhas, tá? E o que esse texto vai nos falar? Disse o Cristo: deixar vir a mim as criancinhas. Estas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamado dirigido às crianças, mas especialmente aqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Então, gente, não é só relacionado à criança, literalmente a uma criança. Jesus não falou só em relação a essas crianças, né, no sentido literal, e sim das pessoas, gente, que estão paradas na questão da evolução, sabe? Que as pessoas que precisam de esperança, as pessoas que estão na miséria. E aqui, gente, não é só miséria material, a miséria espiritual, porque existe muito rico que está aí na miséria espiritual. Então, olha só, Jesus atraía para si para os esclarecer as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, tá? Porque, sim, gente, é verdade. Existem muitos adultos feitos que ainda estão como se fossem crianças no sentido espiritual. A régua espiritual, gente, é muito diferente da régua material, a régua da carne, tá? Então a gente vê os adultos formados, trabalhando, ganhando dinheiro, a gente fala, nossa, que adulto, ele é um adulto, ele é responsável, ele é bem formado. Mas e o alimento espiritual? E a idade espiritual dele, como é? Às vezes ele é uma criança espiritualmente falando. Então é para isso que Jesus se referiu a esses espíritos quando ele falou deixar vir a mim as criancinhas, tá? E ele fala aqui, ó, da compreensão, os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque sobre o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade própria para o praticar. Então, gente, primeiro ele tá falando aqui que Jesus não ensinaria nada às crianças no sentido de coisas difíceis que eles não entenderiam, tá? É aquela coisa, gente, não dá para ensinar física quântica para uma criança de 8 anos. Não dá, entende? E ele fala aqui, não entender, nessas crianças, elas não entenderiam e também não teriam vontade própria para praticar. Se elas fizessem, seriam meio que como se fossem obrigadas. E também não é isso que Jesus quer, claro. Então, ele queria o quê? Ele queria que os homens fossem até ele, com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres que são todas mães. Tá? Então, ele queria que esses homens, essas crianças espirituais, fossem até ele, com confiança, com aquela, né, meio bambiando as pernas, igual criança mesmo quando tá indo até a mãe, né, que tá aprendendo a andar. E ele fala aqui, ó, as almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. E é isso, gente. Jesus foi isso e muito mais. Não existem palavras suficientes para descrever o que Jesus foi e o que Jesus é até hoje para todos nós. Então, você que está um pouco afastado de Jesus, busque se aproximar, porque Jesus, gente, é amor puro. E às vezes a gente acha que ele tá distante e ele tá do nosso lado o tempo todo. É só você orar, é só você pedir que você vai ver que ele tá aí do seu lado o tempo todo.
E ele fala aqui, ó, ele foi o iniciador do espiritismo. Então, assim, pessoal, veio Moisés, né, que deu ali os 10 mandamentos, deu uma instruída no pessoal, mas Jesus foi o marco, foi ele que trouxe, ele foi o iniciador do espiritismo. Então, se você acha que foi Kardec, não foi Kardec, foi Jesus, tá bom? A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que ele revelará que ele é universal. Então, gente, a questão passou-se do momento da gente crer por crer. Existem, gente, pessoas até hoje que interpretam, né, completamente, de forma errônea os ensinamentos da Bíblia, ou às vezes nem lê direito a Bíblia, lê ali 2, 3 coisinhas e já acha que sabe tudo, e crê por crer, né? Só, sabe? E obedece de forma mecânica, gente. E agora chegou um momento que os homens precisam que examine as coisas, questione as coisas. Gente, Jesus nunca falou pra gente ser cego de fé e cego de paixão por ele. Não, ele pede pelo contrário, que a gente examine, que a gente questione e siga a lei inteligente. E aí eu pergunto pra vocês, qual é a doutrina que hoje complementa tão bem os ensinamentos de Jesus e passa a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus, que é a caridade e a humildade? O Espiritismo. Então, de fato, gente, o Espiritismo é o único que hoje em dia condiz, tá? Isso não quer dizer que você tenha que seguir só o Espiritismo ou que você tem que ser espírita, né? Só espírita se você gosta de outra religião. Não, mas é importante saber disso, gente. É importante que a gente tenha essa noção para justamente examinar, questionar e seguir a lei inteligente, que ele revelará que ele é universal. E aí ele continua aqui, ó. Meus bens amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Então é o que ele está falando que acontece com o Espiritismo, né? Então as passagens, as parábolas, tudo que ficou ali, né, subentendido, né, nas passagens de Jesus, através do Espiritismo, vem de forma clara, explicando lindamente, maravilhosamente, né? Aqui, ó, nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vós mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. A manifestação espírita alarga os horizontes, e eis aqui seu enviado que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. E aí ele continua aqui, ó. Deixar vir a mim as criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixar vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu vos esclareça. Deixar vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, que ele darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este remédio supremo que possui a virtude que é aplicada sobre todas as chagas do coração e as cicatrizes? É o amor, é a caridade. Então, primeiro, gente, que ele fala que deixar a mim é todo tipo de pessoa e a gente entra nesse grupo. Eu sou imperfeita, gente, eu sou sofredora, às vezes eu fico infeliz, então sim, gente, é todos nós. Todos nós devemos ir até Jesus, procurá-lo. Tá? E ele fala, qual é o remédio? Qual é o remédio que cura as chagas? Qual é o remédio que cura as nossas doenças da alma? É o amor, é a caridade. Sim, gente, essa é a chave para tudo. Eu venho refletindo muito na minha vida ultimamente e eu percebi, assim, que quanto mais você alimentar esse teu lado do amor e da caridade, melhor você vai viver. E não quer dizer que você não vai ter problemas nem desafios, porque é normal, todo mundo tem, mas o amor e a caridade, ele alivia tudo, deixa tudo mais leve, tudo mais fácil, tá? Ele fala aqui, ó, se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, bendito sejas, pois sei que para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Então, sim, gente, quando a gente coloca o amor de Deus, a gente coloca Deus e Jesus acima de tudo, a gente não quer que seja feita a nossa vontade, e sim a vontade deles. Se eles quiserem que seja feita a nossa vontade, ótimo. Se não, que seja feita a vontade deles, tá? Porque é necessário que a gente sofra, é necessário que a gente passe pelas nossas aflições, tudo tem um motivo. Então, a gente para de se colocar no lugar de vítima.
E sim, a gente só se coloca no lugar de uma pessoa que está colhendo o que plantou em algum dia e que sabe que tem um Deus muito maior, muito misericordioso, que está cuidando de todos nós, a todo instante. E aí você para de sofrer tanto e se preocupar tanto com as coisas. Tudo começa a entrar mais nos eixos, sabe? Se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras. Bendito sejas também que fazei com o amor divino, não adormeça na minha alma, e que sem cessar suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. Gente, orem, tá? Orem muito, orem demais, agradecendo por tudo, por absolutamente tudo que vocês têm aí, possuem na vida de vocês, até pelas dores que vocês passam, sim. E também, claro, vocês podem pedir, né? Não tem nenhum problema. E também peçam perdão se vocês se sentem mal, né? Com algo, mas orem. A prece ela tem que ser diária e ela tem que ser um hábito. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Então, essa parte é linda, gente. É linda porque é verdade. E até eu amei fazer esse evangelho porque ele tá batendo exatamente com o momento que eu estou vivendo na minha vida atual. Os evangelhos, eles fazem isso mesmo. Então, se a gente sentir amor, se nós tivermos amor, cultuarmos amor dentro de nós, gente, teremos tudo o que se pode desejar na terra. Tudo, tá? Possuiremos a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que nos odeiam, que nos perseguem, poderão nos prejudicar ou vos tirar do eixo. Se tiverdes amor, terei guardado vossos tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra. Subireis sem cessar, subireis sempre, até que a vossa alma possa se fartar deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Ó, a gente merece palmas esse final, porque esse final, além de poético, é lindo, maravilhoso e é verídico, gente. É verídico, tá? Então, quando a gente tem amor, a gente tem o tesouro mais precioso, tá? O tesouro mais precioso não é coisas materiais ou até alguma característica, né? Às vezes a gente acha que pode ser outra coisa, outra característica. Mas o amor, porque o amor ele puxa todas as outras, né? Se você tem amor, você vai ter fé, você vai ter caridade, você vai fazer caridade. Então ele vai puxando todas as outras qualidades que são muito boas, sim, tá? Mas o amor, ele é o princípio de tudo. E foi o que Jesus deixou explícito em absolutamente tudo. Toda a passagem que ele fez aqui pela terra, o que ele mais deixou explícito foi o amor, né? A caridade, o amor ao próximo e a humildade. Foi as coisas que ele nunca, assim, colocou através de parábolas. Não, gente, ele deixa explícito, que é caridade, amor e humildade. Tá bom? E a gente vai, conforme a gente vai alimentando esse amor dentro de nós, o peso da matéria, o peso dessas dores terrenas, ele vai ficando mais leve e a gente começa a voar, ao ponto de, né, o momento que a nossa alma vai chegar e se fartar da deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Olha que coisa linda, linda, gente. Esse evangelho com certeza vai virar um dos meus preferidos, porque eu achei lindo esse texto. Eu não me recordava dele, então foi muito bom ler e fazer aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. E eu vou fazer a prece para encerrarmos. E aí você pode beber o copo de água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por tudo. Que Deus possa nos perdoar e nos auxiliar hoje e sempre. Agradeço imensamente por tudo. Que assim seja. Um beijo e até amanhã.